colocado a bola para dentro do gol. Então eu acho que a equipe hoje se apresentou muito bem dentro dos 90 minutos. A gente procurou fazer tudo aquilo que o Cuquinha passava para a gente ali perto do campo. E no meu modo de ver, a gente jogou de uma forma inteligente, mas infelizmente em outros jogos que a gente teve contra o Vasco, o placar foi de 4-1, mas hoje seria um jogo verdadeiramente com placar dilatado, porque a equipe mostrou um bom futebol. Rui, eu queria saber de você o seguinte, entre Vasco e Botafogo, no resultado de hoje, na tua opinião, qual foi o pior resultado? Foi para o Vasco ou foi para o Botafogo, esse empate? Não, o resultado pior foi para o Botafogo. Não por ter jogado uma parte do jogo com um jogador a mais, e sim pelo que apresentou nos 90 minutos de partida, né? Mas a classificação também não ficou ruim para o Botafogo em função, por exemplo, de 34 pontos. Então, Corinthians tem o Botafogo, tem o Fluminense também com 34 pontos, com 33 ali na cola tem o Goiás e também o próprio Palmeiras. São equipes que estão na cola ali do Botafogo e até mesmo com o mesmo número de pontos. Eu vou ser sincero para você, eu não estou nem olhando classificação, porque a gente está vendo que o Campeonato Brasileiro está embolado, né? Eu ainda brinco lá dentro do grupo que vamos continuar fazendo pontos aí e depois o Cuca, o Cuquinho, o Eudes passa pra gente que colocação nós estamos, porque se você for ficar acompanhando a tabela de Campeonato Brasileiro de rodada a rodada, você acaba já ficando mais pressionado do que você é normalmente, porque é um campeonato que está muito embolado e hoje a gente fica chateado não por as outras equipes estarem junto com a gente fica chateado porque foi um jogo onde a equipe apresentou um bom futebol, um bom volume de jogo, criamos bastante jogadas e infelizmente deixamos 2 pontos aí para trás e agora é pensar no jogo contra o Santa Cruz. Agora o Rui ainda continua aqui, o Botafogo que está há algum tempo nessa zona, próximo da zona de rebaixamento do campeonato, já subiu inclusive na própria classificação do campeonato, a torcida ficou pensando em competições mesmo da Sul-Americana. O Rui agora vai nos dizer o que realmente ele pensa da equipe, onde o Botafogo pode chegar neste campeonato brasileiro, se corre o risco de rebaixamento ou não. A gente veio trabalhando esses restos dos dias que faltavam, né, que antecediam o clássico. A gente via que o Vasco é uma equipe que realmente estava almejando uma Copa Libertadores e o que a gente viu dentro da partida hoje foi um Botafogo que tomou conta do jogo desde o início, né? Eu acho que o que a gente pode prometer para a torcida foi o que a gente sempre promete em todos os jogos, que é bastante luta, é bastante dedicação, porque é um campeonato embolado da forma que está. A gente tem que prometer bastante luta e, se Deus quiser, a equipe vai procurar lutar sempre pelas vitórias para estar sempre perto de uma zona da Sul-Americana, de uma zona da Libertadores, mas no campeonato difícil do jeito que está, o importante é a gente estar sempre pontuando, sempre vencendo e para as últimas rodadas a gente vai ver o que dá para a gente brigar no Campeonato Brasileiro. Agora, o Rui, o Botafogo, você disse que não toma muita ciência assim da classificação, né, do campeonato. Mas o próximo adversário do Botafogo é o lanterna da competição, que é o Santa Cruz. O Santa Cruz tem 24 pontos ganhos na competição. Como é pegar uma equipe que é o lanterna da competição, está arriscada realmente de ser rebaixada para a segunda divisão? A gente teve exemplo do Fluminense ontem de frente ao Fortaleza, né? Você pegar essas equipes que normalmente estão embaixo da tabela, você entra com aquela obrigação de vencer, porque não que essas equipes que estejam embaixo são equipes menos capacitadas, são equipes que normalmente endurecem as partidas, mas que quando vêm jogar dentro do Maracanã contra o Botafogo, vêm num sistema totalmente defensivo e ficam à procura de um gol, né? E quando conseguem ainda se fecham mais ainda. Então o Botafogo, como jogou contra o Juventude e em outras partidas, é um jogo de xadrez, onde a equipe acaba jogando a maioria dos 90 minutos no campo do adversário e não podemos esquecer dessa formação nossa no campo defensivo para não sermos surpreendidos da forma com que foi o Fluminense nesse final de semana. Por isso é um jogo difícil, é um jogo perigoso para o Botafogo, pegar uma equipe que joga assim na parte defensiva e aproveita às vezes o contra-ataque para tentar pegar o adversário
forma de surpreender a equipe? Isso é a forma que normalmente as equipes vêm jogando fora de casa. Hoje nós jogamos um clássico contra o Vasco, que a filosofia de jogo do Vasco é essa, né? De se jogar fechado e sair em contra-ataque, principalmente com o Jean, que é um jogador muito rápido. Então eu acho que hoje, principalmente no primeiro tempo, a gente soube jogar dessa forma. Jogando com, às vezes, o Júnior César um pouco mais fixo, eu saindo, o Júnior saindo e eu ficando, que são esquemas que o professor Cuca pode utilizar durante a partida. Então eu acho que a equipe tem que jogar de uma forma inteligente, porque dentro de casa a obrigação de vencer é a nossa e as equipes adversárias vêm aqui. Saindo com empate, normalmente é um ótimo resultado. E conseguindo vencer, aí complica bastante a vida do Botafogo. Certo, obrigado então ao Rui, lateral direito do Botafogo. Agora vamos voltar aos estúdios do Sport TV com Luiz Carlos Júnior. Luiz. Obrigado, Rui Guilherme. A Fernanda Ligeiro, de Novo Hamburgo, faz a seguinte pergunta. Boa noite, Luiz Carlos e convidado. Eu sou vascaína e não ando satisfeita com o rendimento do meu time. No primeiro turno, o Vasco estava melhor. O que causou o seu declínio, Roberto Assaf? Eu acho que principalmente o fato do Vasco não vencer em casa. Você falou uma coisa aí que a gente iria arriscar, mas poderíamos ter os contra-ataques, né? E no contra-ataque o Vasco poderia fazer um gol. Quem acompanhou a partida de hoje viu que o Botafogo foi infinitamente superior à equipe do Vasco. Com um jogador a mais na partida, continuamos criando, continuamos massacrando a equipe deles. Infelizmente hoje, por um caprichozinho a mais, a gente poderia ter colocado a bola para dentro do gol. Então eu acho que a equipe hoje se apresentou muito bem dentro dos 90 minutos. A gente procurou fazer tudo aquilo que o Cuquinha passava para a gente ali perto do campo. E no meu modo de ver, a gente jogou de uma forma inteligente, mas infelizmente em outros jogos que a gente teve contra o Vasco, o placar foi de 4-1, mas hoje seria um jogo verdadeiramente com um placar dilatado, porque a equipe mostrou um bom futebol. Rui, eu queria saber de você o seguinte, entre Vasco e Botafogo no resultado de hoje, na tua opinião, qual foi o pior resultado? Foi para o Vasco ou foi para o Botafogo, esse empate? Não, o resultado pior foi para o Botafogo. Não por ter jogado uma parte do jogo com um jogador a mais, e sim pelo que apresentou nos 90 minutos de partida, né? No primeiro tempo. Tem o Fluminense também com 34, com 33 ali na cola, tem o Goiás e também o próprio Palmeiras. São equipes que estão na cola ali do Botafogo e até mesmo com o mesmo número de pontos. Eu vou ser sincero para você, eu não estou nem olhando classificação, porque a gente está vendo que o Campeonato Brasileiro está embolado, né? Eu ainda brinco lá dentro do grupo que vamos continuar fazendo pontos aí e depois o Cuca, o Cuquinho e eu passa pra gente que colocação nós estamos, porque se você for ficar acompanhando a tabela de Campeonato Brasileiro de rodada a rodada, você acaba já ficando mais pressionado do que você é normalmente, porque é um campeonato que está muito embolado. E hoje a gente fica chateado não por as outras equipes estarem junto com a gente fica chateado porque foi um jogo onde a equipe apresentou um bom futebol, um bom volume de jogo, criamos bastante jogadas e infelizmente deixamos 2 pontos aí para trás e agora é pensar no jogo contra o Santa Cruz. Ô Rui, o Botafogo já conviveu um longo tempo aí, fazendo a torcida alvinegra sofrer na zona de rebaixamento ou próxima dela. E também já teve uma arrancada muito boa no início do segundo turno, em que a torcida já ficou pensando aí em Libertadores da América, em disputar título e tudo mais. Sendo realista e procurando não dar falsas ilusões para a torcida do Botafogo, aonde que pode chegar esse time? Qual é a capacidade real desse time? Eu sei que o objetivo é mas a capacidade real do time é de chegar aonde? Hoje a gente veio trabalhando nesses restos dos dias que faltavam, né, que antecediam o clássico. A gente via que o Vasco é uma equipe que realmente estava almejando uma Copa Libertadores e o que a gente viu dentro da partida hoje foi um Botafogo que tomou conta do jogo desde o início, né? Eu acho que o que a gente pode prometer para a torcida foi o que a gente sempre promete em todos os jogos, que é bastante luta, é bastante dedicação, porque é um campeonato embolado da forma que está, a gente tem que prometer bastante luta
E se Deus quiser, a equipe vai procurar lutar sempre pelas vitórias, para estar sempre perto de uma zona da Sul-Americana, de uma zona da Libertadores, mas no campeonato difícil do jeito que está, o importante é a gente estar sempre pontuando, sempre vencendo, e para as últimas rodadas a gente vai ver o que dá para a gente brigar no Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir então uma última pergunta para o Rui, que é o último jogador a falar hoje aqui no Maracanã. Classificação, né, do campeonato. Mas o próximo adversário do Botafogo é o lanterna da competição, que é o Santa Cruz. O Santa Cruz tem 24 pontos ganhos na competição. Como é pegar uma equipe que é o lanterna da competição, está arriscada realmente de ser rebaixada para a segunda divisão? A gente teve exemplo do Fluminense ontem de frente ao Fortaleza, né? Você pegar essas equipes que normalmente estão embaixo da tabela, você entra com aquela obrigação de vencer. Porque não que essas equipes que estejam embaixo são equipes menos capacitadas. São equipes que normalmente endurecem as partidas, mas que quando vêm jogar dentro do Maracanã contra o Botafogo, vêm num sistema totalmente defensivo e ficam à procura de um gol, né? E quando conseguem ainda se fecham mais ainda. Então o Botafogo, como jogou contra o Juventude e em outras partidas, é um jogo de xadrez, onde a equipe acaba jogando a maioria dos 90 minutos no campo do adversário, e não podemos esquecer dessa formação nossa no campo defensivo para não sermos surpreendidos da forma com que foi o Fluminense nesse final de semana. Obrigado então ao Rui, lateral direito do Botafogo, que foi o último jogador alvinegro a falar aqui no vestiário do Botafogo. No Vasco ninguém mais vai falar. Um detalhezinho, quando ele se referiu ao Cuquinha, na verdade é o irmão do Cuca, o Dirceu Estiva, que está dirigindo o time à beira do campo na suspensão de 60 dias imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva ao técnico Alex Estiva, que é o Cuca do Botafogo, que fica dirigindo o Botafogo das cabines em contato com o seu irmão. A gente lembra que tivemos um público hoje aqui no Maracanã, no clássico de 0-0 entre Botafogo e Vasco, de 10.053 pagantes e uma renda de R$ 104.186. O Vasco em sexto lugar, 38 pontos ganhos. Próximo jogo no Campeonato Brasileiro será no dia 4 de outubro, jogo dificílimo contra o São Paulo no estádio do Morumbi. O Botafogo, que foi para o 12º lugar com 34 pontos ganhos, terá como adversário no próximo jogo, e mesmo no Maracanã, no dia 5 de outubro, a equipe do Santa Cruz. Voltamos a São Paulo, trabalho terminado aqui no Maracanã. Boa noite a você, João Palomino, e ao Fã de Esportes da ESPN Brasil. Obrigado, Cícero. Grande abraço para você e para o Luiz Mendes. Se você encontrá-lo, leve o nosso abraço carinhoso para o Luiz Mendes. Tá certo, Cícero? Bom, uma vergonha, né? Pouco mais de 10 mil torcedores no clássico Vasco e Botafogo. Só como lembrança, porque teve o contraponto ontem no Mineirão. O maior público das séries A, B e C, 49 mil pagantes para assistir Atlético Mineiro e Sport. E o Atlético está ali entre os 4 melhores. Tem que atualizar depois para ver como é que vai ficar o Atlético na média de público. Ele começou a rodada como quarto. Apresentasse para a torcida, né? Venceu o Sport, está entre os 4 que sobem para a primeira divisão. Então, apresentasse para o torcedor do Galo, com certeza, né, PVC? Apresentasse. Agora é vice-líder, né? Está abaixo só do Náutico. Largou, foi buscar. Bola não pega o Jonatas, olha o Giovani, ganhou o lance do Preto, vai trazendo aqui pela direita, lá vem cruzamento para o Wagner, dominou, perna esquerda, pegou muito mal, pegou no lado da bola. Aí o Elson tocou para o Martinez, arriscou o tiro direto, Jean tirou com o pé uma bola perigosa. Bom, nós tivemos no jogo de hoje outra grande atuação do Fábio, não, Renato? Pois é, o engraçado é o seguinte, né? Que quando o Fábio foi convocado pelo Dunga, o Fábio teve talvez a pior fase dele, andou engolindo uns frangos terríveis. Agora que ele ficou fora da lista, parece que ele quer provar ao Dunga que ele deve continuar na lista. Tem feito partidas... Essa área aqui está muito, Leblon, Ipanema, está muito cheio de paparazzi, amadores, e aí os artistas não vêm, somem, né? Os profissionais ficam vendo navio. Mas afinal, com tantos paparazzis, profissionais ou não, espalhados por todos os cantos, como fica a questão da invasão de privacidade? Pessoa pública no lugar público, não é invasão de privacidade. Há um número muito pequeno de juízes
que entende o seguinte: se a imagem foi capturada, por exemplo, numa praia, eles entendem que o que foi visto por 50 pessoas naquela praia pode ser levado ao conhecimento de milhões de pessoas na internet. Se você vem com teu namorado, meio-dia, na praia de Ipanema, sol a pino, você não está querendo esconder nada, né? A maioria dos juízes entende que não se pode captar a imagem de uma pessoa nessas condições e levar a conhecimento de uma enormidade de outras pessoas. E pessoas como a Marcela e a Tati. Foi o esquecimento do Júlio César. Completo, né? De repente, o Júlio César, que era considerado o terceiro goleiro, que o Parreira levou justamente... Era o goleiro da próxima Copa. Foi o goleiro da Copa América em 2004. Goleiro da Copa América, uma bela... Esqueceram. Mas acontece que tem aquela frase justamente do próprio Parreira, que goleiro é cargo de confiança, né? Então o Dunga está mostrando claramente que ele não confia no Júlio César, muito menos nos outros dois veteranos que foram, para mim, que seriam os titulares da seleção, Rogério Ceni e Dida, mas o Dunga está mostrando que não gosta de nenhum dos três que estavam na última Copa. Bom, nós passamos a falar de goleiros, que o Fábio teve outra boa atuação em Campinas. Deixa eu conversar com o Maurício Noriega, que está ainda em Campinas, estádio apagado, Noriega a postos, posicionado. Noriega, eu falava essa semana com o Oswaldo de Oliveira, ele dizia, jogar contra a Ponte em Campinas é complicadíssimo. Ótima vitória do Cruzeiro. Ótima vitória do Cruzeiro. Luiz, é um time que tem uma qualidade rara no futebol brasileiro atual de toque de bola no meio campo. É agradável ver jogar o time do Cruzeiro quando ele parte com a bola dominada do meio para frente. Falta um pouquinho de competitividade quando o time é atacado, né? A marcação do meio campo do Cruzeiro ainda não é muito boa. Foi um jogo muito equilibrado aqui, um jogo difícil. A Ponte Preta teve muitas oportunidades. Com 15 minutos de primeiro tempo, a gente tinha um ritmo frenético na partida. Aí houve uma queda de energia em 2 das 4 torres de iluminação aqui do Moisés Lucarelli. Aí o jogo ficou uns 15 minutos mais ou menos paralisado. Os jogadores esfriaram, tá um tempo muito frio hoje aqui em Campinas, um vento gelado, e demorou para voltar ao ritmo do jogo. Agora, o Cruzeiro conseguiu uma vitória muito importante, porque tem mais qualidade que a Ponte Preta, Luiz. O time da Ponte é um time brigador, é um time raçudo, mas quando precisa pensar uma jogada, fazer uma jogada mais trabalhada, falta qualidade para a maioria dos jogadores. Noriega, vamos dar uma olhada no lance. Os torcedores da Ponte pediram pênalti no Luiz Mário. Vamos ver essa jogada aqui no troca de passes? Vamos tirar essa dúvida. Primeiro, Luiz Mário, vamos dar uma olhada. A gente está com o Noriega. Estamos conversando com o Noriega. Mas foi pênalti no Luiz Mário. O que você achou, Noriega? Para mim foi pênalti do Elson no Luiz Mário. O Luiz Mário dá um tapa na bola, está com condição. O Elson chega por trás, chega atrasado e desloca o jogador da Ponte Preta, impedindo que ele chegue na bola. Quando ele desloca, já está dentro da área. Então isso é pênalti. Thelmo Zanini. Pênalti. Roberto Assaf. Eu acho que foi pênalti. Eu acho que o juiz só não deu o pênalti porque o jogador da Ponte fez um carnaval talvez um pouco maior do que deveria. Renato Maurício Prado. Inclusive, para mim está claro que ele veio para fazer a falta fora da área, mas acabou fazendo dentro da área. E o juiz devia ter marcado. Bom, mais um 4-0, outra unanimidade. Tivemos um lance também, o torcedor do Cruzeiro reclamou de um outro lance também no primeiro tempo. Vamos dar uma olhada nessa jogada. Noriega já está concordando. Noriega, o que você achou desse lance, Noriega? Para mim foi pênalti também do Ney no Elson, uma jogada muito parecida, né? O Elson dessa vez, o Elson que fez aquele pênalti no Luiz Mário. Nesse lance, um pouquinho antes, né? Ele coloca a bola na frente, tem a vantagem e o Ney desloca e desequilibra o Elson. O Elson tem toda a condição de pegar a bola e invadir com a bola dominada. Ele é derrubado, deslocado pelo Ney, para mim também foi pênalti. Mas aí é outro negócio, se esse lance aconteceu um pouquinho antes e não marcaram, ele achou que valia. Foi por isso, então, que ele fez logo depois. Esse assim não é pênalti. A jogada é idêntica, né? Claro. Ou idêntica, ou muito próximo. Vocês viram onde estava o árbitro nesse lance, né? A 5 metros da jogada. Vocês viram quem é o árbitro, né? Nosso glorioso Djalma Beltrame, daquela inesquecível atuação em Náutico e Grêmio, Náutico e Grêmio, que decidiu a Série B do ano passado. Queria fazer uma correção, esse lance foi no segundo tempo, né, Noriega? Esse lance aí foi no primeiro tempo. No primeiro? Primeiro tempo. Esse lance é a favor do Cruzeiro. Então tá. Então seria um pênalti a favor houve uma inversão do Cruzeiro no primeiro, da Ponte no segundo, é isso? Exatamente. Obrigado. Tanto que Obrigado, no primeiro estava mais claro. Mais claro, né? Exatamente. O refletor já estava quase... É que cantaram aqui, vai, primeiro um é do primeiro, outro do segundo. Fiz uma confusão aqui, Noriega, muito obrigado. Libera só para deixar bem claro. Campinas, cara. Tá frio aqui, Thelmo. Nori, o último cara um do estádio, ventinho quando aqui. ele sair ali apagar a luz, não tem mais nenhum ponto de luz no estádio. A luz é só a TV que tá.
Só para a gente deixar bem claro essa questão dos pênaltis, no momento em que aconteceram os pênaltis que não foram marcados, né? Os dois foram no primeiro tempo. Ah, então tá, muito obrigado. Então estava certo. Começaram a me corrigir aqui à toa. Falei que os dois lances foram no primeiro tempo. O do Cruzeiro que nós mostramos depois, pelo que o Noriega falou, foi antes. Ah, tá. Cronologia. Ah, muito obrigado. Maurício Noriega, o que o Cruzeiro faz nesse Campeonato Brasileiro? Briga por vaga na Libertadores? Se encontrar uma maneira de ser mais competitivo dentro dos jogos, né, e principalmente jogando fora de casa, marcando um pouquinho melhor no meio, com a qualidade que tem, quando sai tocando a bola, com os jogadores, o Cruzeiro joga com a bola no chão, né, como é gostoso ver realmente, tocam bem a bola. Elber, muito bom jogador, o Gabriel é um excelente ala, o Wagner, o Martinez, o próprio Elson é um jogador que tem qualidade. Se encontrar uma maneira o Cruzeiro de buscar mais competitividade na marcação, ele pode até, por que não, brigar por uma vaga na Libertadores. Mas em relação a essa questão da qualidade no meio campo, eu andei transmitindo. Eu fiz os dois jogos, Santos e Cruzeiro, pela Copa Sul-Americana. Narrei no meio da semana passada o Campeonato Brasileiro, Flamengo e Cruzeiro. O Martinez dá um toque diferente nesse meio campo, Noriega. Quando o Martinez não joga, o meio campo não anda do mesmo jeito. Tem um toque elegante, o Martinez, velho conhecido torcedor de Campinas, né? É verdade, é bom jogador, né? Tem a qualidade do passe, né? O futebol brasileiro hoje está muito nivelado, né, Luiz? Tem muito jogador que corre pra caramba, que marca, mas na hora de fazer um passe tem grande dificuldade. Se você tem um jogador, se o time tem um jogador como o Martinez, que inicia as jogadas sem errar passe, já sai ganhando muito, né? Noriega, Telmo tá pedindo para liberar você, primeiro que tá frio, e segundo que o Telmo deve ser amigo do vigia do estádio. Porque se você tá aí, tem um vigia esperando para trancar o estádio. Noriega, a gente vê ao longo da semana... Meu amigo. É seu amigo, né? A gente vê ao longo da semana, então, na programação do Sport TV, no Arena do Sport TV. Abração, Noriega. Legal, um abraço para todos vocês e bom programa. Obrigado, troca de passes, @globo.com. Amanhã, às 10 horas da manhã, no Sport TV 2, tem Copa Davis. Os dois últimos jogos de simples foram adiados para essa segunda. A Suécia vence o Brasil por 2-1. Vale muito a sua torcida no Sport TV 2. Às 8h30 da noite tem Bem Amigos com Galvão Bueno. Galvão recebendo Mano Menezes e a Janete. Depois do intervalo, os melhores momentos da goleada do Goiás sobre o Grêmio. Clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo. E ainda Santos e Flamengo e Internacional e Corinthians. O troca de passes volta em instantes. Troca de passes. Apoio Uniclass, presente quando você precisa, invisível quando você quer, nem parece banco. Itaipava, a cerveja sem comparação. EUOL Mega Store, a melhor loja de música da internet. E esqueci de avisar que sua mãe ligou. Ah, a Lu e o Alex vão ver o jogo no bar. Quê? Com um novo pasta pronta, qualquer um vira uma mama. Pasta pronta, uma bela pasta e pronto. Você não tem banda larga em casa, porque só para no seu lar, Adocilar. À noite, nos fins de semana, ora. Existe um vídeo pra você, a partir de R$29,90. 0800 12 15 20. Esta é a casa. Olha só.